Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a liberação por parte da Holanda e da Dinamarca para que a Ucrânia possa usar os seus caças F-16 como bem entender, desde que seja contra alvos militares. Nesta quinta-feira, 29 de agosto, em uma entrevista para um jornal holandês, o general Onno Aschesheim, comandante das Forças Armadas holandesas, disse que o seu país não impôs nenhuma restrição de uso aos caças F-16 enviados para a Ucrânia, com a única condição sendo a de que os caças sejam usados exclusivamente contra alvos militares na Rússia. Segundo o comandante, os Países Baixos estão cientes das várias restrições que outros países estão impondo à Ucrânia com relação ao emprego das armas que estão sendo entregues para Kiev, com muitos países proibindo os ucranianos de usarem as suas armas contra alvos militares russos dentro de território russo, liberando o uso apenas contra alvos russos localizados em território ucraniano sob ocupação russa. Essas restrições impedem a Ucrânia de atingir instalações estratégicas russas importantes, como, por exemplo, grandes depósitos de munições, as bases aéreas de onde decolam os bombardeiros que diariamente atacam cidades ucranianas, e as refinarias e depósitos russos de combustível que Vladimir Putin usa para financiar a sua invasão. Os ataques que a Ucrânia vem fazendo contra essas instalações são realizados exclusivamente com armas de longo alcance desenvolvidas por ucranianos. Armas que, como sabemos, possuem alcance e tecnologia comparativamente inferiores às armas disponíveis no Ocidente. Devido a essas restrições, a Ucrânia fica limitada apenas a interceptar os mísseis lançados pelos aviões russos, quando o mais correto e inteligente do ponto de vista estratégico seria atacar os aviões russos ainda dentro das suas bases em território russo. Apesar do aumento da pressão internacional para que essas restrições caiam, os Estados Unidos, o principal aliado ucraniano, insiste em mantê-las de pé para, segundo eles, evitar que a guerra escale. Uma desculpa vista pela Ucrânia como sem qualquer sentido, tendo em vista os ataques russos diários contra cidades ucranianas. Todas essas limitações beneficiam profundamente a Rússia, que assim consegue concentrar grandes quantidades de equipamentos, suprimentos, tropas, veículos e aeronaves em áreas próximas da fronteira ucraniana, garantindo uma vantagem estratégica muito importante. Na fase atual da guerra, uma das maiores ameaças para a Ucrânia são os mísseis de cruzeiro e as bombas planadoras, kits instalados em bombas de queda livre compostos por asas retráteis e navegadores de GPS, que garantem um alcance de até 80 km e uma precisão que, dependendo de certas condições, pode ser de até 4 metros. Segundo o governo russo, as bombas planadoras, por serem baratas, fáceis de serem produzidas e lançadas, estão recebendo grande prioridade, com novos modelos, como uma gigantesca de 3 toneladas, sendo desenvolvidas e testadas para serem lançadas contra alvos dentro da Ucrânia. Grande parte dos mísseis de cruzeiro e a totalidade das bombas planadoras são lançadas por aviões. E apesar de ser possível interceptar e derrubar mísseis de cruzeiro após o lançamento, as bombas planadoras são muito difíceis de detectar e interceptar pelos métodos tradicionais devido ao seu reduzido tamanho e ao fato de não emitirem calor, reforçando a tese de que para a Ucrânia é muito mais vantajoso atacar e destruir os aviões russos quando ainda estão no chão, ou, no máximo, quando estão em voo, se aproximando da fronteira ucraniana para lançar as suas bombas, do que ficar simplesmente à espera que os mísseis e bombas entrem no espaço aéreo ucraniano para só então atuar. Como costumam dizer na Ucrânia, é melhor eliminar os arqueiros do que tentar simplesmente interceptar as flechas. E é exatamente dessa forma que pensam os Países Baixos e a Dinamarca, que garantiram que os ucranianos poderão usar os seus caças F-16 para atacar alvos estratégicos russos importantes dentro de território russo e não apenas em território ucraniano ocupado pela Rússia.
A Ucrânia continuará precisando da aprovação de outros aliados, como os Estados Unidos e o Reino Unido, para usar mísseis ar-terra de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia com os caças F-16 holandeses e dinamarqueses. Mas não deixa de ser um avanço importante no sentido de liberar totalmente os ucranianos para fazer algo que deveriam estar fazendo desde o início da invasão, que é usar as armas ocidentais avançadas para atacar a retaguarda e as estruturas estratégicas russas de onde partem os ataques. A Rússia faz isso desde o início da sua invasão. Então, por que a Ucrânia não pode fazer isso também para se defender?